de que a Corte Suprema só pode ser investigada com autorização da própria Corte Suprema, não é isso? Não foi uma decisão recente que foi tomada? A única polícia que teria a capacidade de fazer esse tipo de investigação seria a Polícia Federal, mas a Polícia Federal precisa da autorização da Corte para investigar a própria Corte. E eu acho que esse seria um fenômeno nunca antes visto na história da humanidade. Uma corporação, uma entidade que autoriza investigações contra ela própria. Trocas de mensagens, ainda que a mensagem seja criptografada, mas aí a pessoa acaba calculando errado e deixa a mensagem salva no bloco de notas, como mencionou o Bruno Musa. Enfim, há, digamos, muito material para ajudar a Polícia Federal nesse processo de investigação. E uma figura se torna mais importante do que nós tratávamos até ontem, né? Que é André Mendonça. O que a gente pode esperar? O Cacaniato, antigamente não tinha celular, quando o celular surgiu não tinha WhatsApp, né? Mas os meios eram outros, né? Naquele tempo havia o famoso grampo. As autoridades, quando tomavam posse no cargo, a primeira coisa que fazia era mandar fazer uma varredura no gabinete para procurar grampo. Mas com as mudanças tecnológicas, o essencial não muda. O que a gente está vendo é um espetáculo de pessoas tão arrogantes, tão confiantes na sua posição de poder, que elas não se preocupavam em esconder nada. Parece que houve episódios de mensagens de visualização única, né? Houve uma ou outra circunstância em que alguém pensou, não, essa coisa que eu vou dizer agora é melhor que ela não fique registrada em lugar nenhum. Mas, no geral, o panorama global está aí, né? Eram festas pelo mundo inteiro, com profissionais do sexo, que é uma das coisas mais antigas da política, né? A utilização desse tipo de expediente para coagir as pessoas. Agora, o que eu acho que precisa acontecer, Caniato, eu vou fazer uma sugestão aqui. Eu acho que o Brasil agora precisa fazer uma troca urgente, uma troca de presos. Precisam sair da cadeia os réus do golpe de Estado imaginário, precisam sair da cadeia os presos do 8 de janeiro, que ainda estão lá, e entrar pela mesma porta os réus do Banco Máfia e todos, junto com eles, todos aqueles que utilizaram seus cargos no Estado para ajudar de alguma forma o esquema. E tudo indica que foram muitos. Porque se golpe de Estado é crime, se manifestação contra o Estado é crime, como é que se chama essa tentativa de tomada corrupta do poder, que é esse escândalo do Banco Master? Ele não foi nada além disso, né? É uma tentativa de dominar o Estado brasileiro por dentro. E uma tentativa, ao que tudo indica, que até certo ponto foi muito bem sucedida. Eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal. É muito simples, basta você clicar no botão aqui embaixo. Depois que você se inscrever, você clica no sininho para ser avisado toda vez que a gente entrar no ar em uma live ou colocar algum material novo. E por último, se você puder, se torne um membro, contribuindo para o canal e nos ajude a manter a palavra da liberdade viva. Muito obrigado. Trazer inclusive a nossa repórter para trazer detalhes dessa vida extravagante de Daniel Vorcaro. Deixa eu só passar para o Mota também trazer uma análise e reflexão sobre a possibilidade de atingirmos esse ponto de não retorno por conta também da cobertura da imprensa, as revelações, o trabalho desses jornalistas investigativos que acabaram expondo essa relação muito próxima, essas ligações perigosas de Daniel Vorcaro
com autoridades da República. Mota, aquele seu ceticismo de semanas atrás, ele foi alterado pelo menos alguns centímetros? Absolutamente não. Pelo contrário, quanto mais picante, mais escandaloso fica esse escândalo, maior é a certeza de que não vai dar nada. Mas eu estou fazendo aqui uma reflexão sobre isso que o Bruno disse. O que seria um ponto de não retorno? Eu estou interpretando isso como um ponto a partir do qual uma apuração completa deste caso e a punição devida de todos os envolvidos seria inevitável. A pergunta é: quem faria essa apuração completa e a punição de todos os envolvidos? Quem seria essa entidade? Porque, entre outras coisas, e me corrijam se eu estiver errado, eu acho que existe um entendimento, por exemplo, de que a Corte Suprema só pode ser investigada com autorização da própria Corte Suprema, não é isso? Não foi uma decisão recente que foi tomada? A única polícia que teria a capacidade de fazer esse tipo de investigação seria a Polícia Federal, mas a Polícia Federal precisa da autorização da Corte para investigar a própria Corte. E eu acho que esse seria um fenômeno nunca antes visto na história da humanidade. Uma corporação, uma entidade que autoriza investigações contra ela própria e que depois, a partir dessas investigações, tomaria ações que prejudicariam ela própria. Agora, se a gente interpretar esse ponto de não retorno do ponto de vista político, eu acho que aí talvez exista um caminho. E eu vou me permitir esse otimismo. Eu acho que talvez, para alguns dos nossos políticos, da mesma forma que a gente viu magicamente acontecer com o jornalismo, né? Muitos jornalistas que até pouco tempo faziam parte da torcida organizada, agora estão se juntando ao mesmo grupo aonde nós aqui estávamos há muito tempo. Então, talvez essa ficha esteja caindo no mundo político. Talvez, no cálculo político, muitos parlamentares devam ter chegado à conclusão que agora eles têm mais a ganhar do que a perder, levando esse assunto até as últimas consequências. O que, para mim, significa essencialmente o Congresso Nacional reafirmar a sua independência, dizer: eu sou um dos 3 poderes da República, na República não existe nenhum poder mais forte que os outros e nós não vamos mais aceitar, a partir de agora, esse jogo, em que tudo que é decidido nessa casa fica sujeito a ser confirmado ou não. Eu acho que aí sim, essa é uma reflexão que eu fiz agora, Caniato, e neste ponto eu vou me permitir essa dose de otimismo e fazer muitos votos para que os meus 2 colegas aqui estejam certos e que esse ponto de não retorno tenha finalmente chegado. Muita gente não sabe que eu também sou escritor. Eu já lancei 3 livros. O primeiro é esse aqui, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, que fala sobre as coisas da política, fala sobre cultura. É um livro voltado para quem quer entender um pouco melhor esse mundo da política. Esse livro já está na sua 2ª edição. O segundo livro que eu lancei conta a história da minha participação na criação do Partido Novo, do qual eu saí em 2016. Se chama Os Inocentes do Leblon. Ele conta todos os bastidores da criação do partido e traça um panorama do Brasil durante a última década. É um livro que muita gente acha interessante. E meu último livro, para minha surpresa, foi um best-seller com mais de 100 mil cópias vendidas. A Construção da Maldade fala sobre a história da destruição da segurança pública brasileira. Ele explica como a ideologia marxista
se infiltrou no nosso sistema de justiça criminal e conta algumas histórias de vítimas. É muito importante para quem quer entender um pouco melhor sobre o que acontece no Brasil. Ele tem dados, fatos, referências. Não é um livro de opinião, é um livro que mostra um panorama da realidade. Todos esses livros você pode encontrar na minha livraria online, livrariadorobertomota.com.br. A minha livraria tem uma seção só com recomendações. São livros que eu li e que eu recomendo que você leia. São, acima de tudo, livros bons, gostosos de ler, porque ninguém merece livro chato. Eu quero lembrar a vocês que eu faço palestras. É uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Palestras sobre política, panorama geopolítico, sobre economia, sobre cultura e sobre segurança pública. Para maiores informações sobre as minhas palestras, mande um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. Muito obrigado.